Fala rapaziada, muito boa noite. Eu sou o Pai Rafael de Oxóssi, esse é o Fala Xé e hoje a gente vai ter aí uma entrevista com um grande amigo através da live e eu conto com a participação de vocês aí, fazendo as perguntas e participando, tá bom? Estamos aguardando ele chegar aí, daqui a pouquinho ele tá com a gente, tudo bem? Só aguardando o Renan chegar, tá bom? A gente já começa. Boa noite, Caterine Prince, Thalita Faveri, meu amor. Sejam todos bem-vindos. Letícia, seja bem-vinda. Estamos aguardando o Renan aí. Mestre Renan Catimbozeiro. Hoje a coisa vai ser boa aqui, hein? Thaís Massoterapia, seja bem-vinda. Jurema Tremendani, bem-vinda também. Chegou. Fala, meu querido. Bem aí? Tudo bem, graças a Deus e por aí? Tudo em paz, graças a Deus. Pessoal, esse é o mestre Renan Catimbozeiro, juremeiro, excelente pessoa, grande amigo e manja muito aí da religião. E hoje nosso papo vai ser com ele aí. Espero que vocês participem, façam perguntas, ele vai estar aí junto com a gente. Renan, como é que estão as coisas aí, cara? Tudo na Santa Paz? Está fazendo muito trabalho? Como é que é?
Tá por aqui, graças a Deus, tudo bem, né? Estamos em obra, né? Com o terreiro em obra, para reinaugurar, né? O novo barracão. Quer dizer, inaugurar o novo, né? Barracão. E é isso. Então a obra exige muita dedicação, e obra de um lado, fumaça do outro. É isso, né? A sua raiz de Jurema, a sua rama, né? É rama que fala? Isso, nós temos rama. A sua é de Natal, né? Mas você está em Brasília? É, eu fui a Natal em 2004, 2005, não lembro mais, né? E me tornei sacerdote lá, através da rama, né? Que vem do Acais. Mas assim, eu gosto de falar que é uma rama Acais, Rio Grande do Norte. Porque não é a mesma Jurema que nós temos na Paraíba, né? Porque, Uhum. como eu sempre digo, quando a Jurema do Acai chega no Rio Grande do Norte, ela já encontra uma outra Jurema. Já encontra aldeias, já encontra quilombos, né? Então, Aham. sempre a cultura local. Rezadeiras, parteiras, raizeiros locais, né? Então, cria-se um culto local, né? Na verdade. Legal. Então a gente já pega essa deixa que você me deu e começa falando de Umbanda para Jurema. Eu sei que você começou os seus caminhos na Umbanda, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, do seu começo e depois a sua mudança para Jurema, quando você troca suas águas e como é que foi isso para você? Não, o que acontece é o seguinte, eu nasci na Umbanda, né? Então, as minhas tias eram sacerdotisas de Umbanda, né? Tinha o seu gongazinho em casa, não chegaram a abrir terreiro, mas tinha aquele gongá em casa. Minha mãe também frequentava o terreiro de Umbanda quando eu era criança, né? Então isso já vem que a gente chama na Umbanda de berço, né? Legal. Até que então eu fui frequentando banda, e tive a minha primeira incorporação. Dessa minha primeira incorporação, quem estava de frente era o preto José Pilintra, né? Onde ele Legal. dizia que ele não era Exu, que ele era um mestre de Jurema, de Catimbó Jurema. E daí eu fui sabendo, então, já que ele é um mestre de Catimbó Jurema, eu vou procurar saber o que é Jurema. Que foi uma missão muito difícil na época, muito difícil mesmo. Você começou a procurar a Jurema através da orientação do mestre Zé Pilintra, é isso? Exatamente. Quando Você ele chegou até a Jurema. Isso, exatamente. Só que nesse tempo, Rafael, não tinha livros, tinha pouca coisa sobre Jurema. Era muito Aham. difícil encontrar algo sobre Catimbó. Tinha um livro do Zé Ribeiro e um outro lá de orações, um livro de orações do Catimbó. A internet era fraco, esse tempo era o tempo do. Estava iniciando ainda ali o Orkut, né? E o Então, Cadeio e o Yahoo, né? exatamente, aquelas salinhas lá, de Umbanda, de Candomblé. Eu entrava lá procurando catimbozeiro, não achava de jeito nenhum. Até que então, um juremeiro de Florianópolis, né? Ele disse, olha, converse com o Pai Geraldo, que o Pai Geraldo ele vende os cachimbos que você está querendo. Que o Zé Pinto já tinha pedido, né? Que são esses cachimbos aqui de Jurema, Legal. né? Ele já havia pedido, então me deu contato do Pai Geraldo. Aí foi começar a conversar com o Pai Geraldo, tudo, aquela coisa. Só que antes eu fiz a minha iniciação em Brasília mesmo, na rama do Recife, né? Legal. E aí depois eu fui para Jurema do Rio Grande do Norte, onde eu estou até hoje aí, 18 anos, por aí. E como você começou na Umbanda e depois migrou para a Jurema, né? Você sente uma diferença das entidades nas religiões, né? Teve alguma mudança da forma com que elas trabalham? E como é que foi para você entrar num novo culto, sendo que você estava acostumado com a religião, né? E depois você migrou. Então, eu queria saber das entidades, se teve mudança na forma de incorporação, até na forma que elas se portavam, e como é que foi para você essa mudança aí, se você sentiu muita coisa aí? Sempre tem mudança, né? A energia, ela é bastante. Não é bastante, mas é um pouco diferente, né? São parecidas em alguns momentos e diferentes em outros, né? No caso, no Catimbó, a batida é outra, né? Então, todos nós sabemos que a batida do caso, vou dizer, do tambor, né? Que na Umbanda é o atabaque,
parte, e na Jurema Sagrada é chamado de Ilu. Então a dança é diferente, então tem a pisada do mestre, que é diferente lá da Umbanda e tudo mais, né? O uso do cachimbo no catimbó Jurema, na questão de Zé Pelintra, é mais frequente que até então, né? Pelas Umbandas a gente sabe que era mais cigarro, né? Então tem toda essa questão, né? E a forma iniciática também muda muito, né? Porque na Jurema é uma coisa, na Umbanda é outra. Né? Então Legal. as diferenças... Pode falar, meu pai. Não. Eu queria te perguntar, é justamente isso. Você falou que a iniciação é de uma outra maneira. E aí eu queria perguntar para você como é que são as obrigações dentro da Jurema. Na Umbanda a gente sabe que tem os amacis, tem um determinado tempo para a pessoa chegar até ser um pai pequeno ou um sacerdote. No Candomblé a gente tem as obrigações de 1, 3, 5 e 7. Como é que é na Jurema? Então, primeiro é bom a gente explicar para o pessoal que existem, como você disse no início, as ramas, né? Então, assim, basicamente, né? Claro que, assim, dentro da Paraíba, existem várias ramas. Dentro de Recife, várias ramas. Dentro do Rio Grande do Norte, várias ramas. Mas eu vou tentar resumir e simplificar, que é para as pessoas poderem entender, né? Então, assim, a questão da iniciação na Paraíba é de uma forma, em Recife de outra e no Rio Grande do Norte do outro. Então, a questão do tombo, ela se dá mais no Recife. Porém, no Recife, não tem a mesa de consagração, que é a Jurema do Rio Grande do Norte. Então, no Rio Grande do Norte, nós temos basicamente, duas mesas, né? Que é quando inicia e quando se torna o sacerdote, né? E no Recife tem o batismo, as iniciações, até chegar no estágio do tombo, né? Então, varia bastante essa questão da iniciação. Explica pra gente o que é o tombo. Bom, o tombo, né, é quando você vai se tornar sacerdote, né, porque pertence a outra rama, né? Então, eu vou falar superficialmente, né? Então, você tem uma viagem espiritual, né? Onde você se comunica com os espíritos e ali aquele espírito tem que vir dar o recado do que viu lá naquela viagem astral que ele fez, né? Digamos assim. Então, a ciência dele, né? Mas aí envolve oferendas, envolve recolhimento, e aí já é a parte do segredo, né? Que aonde não tem o segredo, não tem a força, né? Então, essa parte mais do segredo. E Legal. no Rio Grande do Norte é parecido, aquela questão toda de ir à mata, fazer os rituais na mata, de banhar os assentamentos com lavar, né? Digamos assim, para tornar sagrado aqueles troncos e cachimbos e tudo mais, até chegar no dia da mesa de consagração, que é o dia do toque também, onde você é apresentado à comunidade como um juremeiro. Então, quando você passa pela mesa de consagração, ali você está sendo apresentado à comunidade espiritual também, e à comunidade da terra, digamos assim, né? Como um novo juremeiro. Então, canta-se para os mais antigos, para os mestres e caboclos dos mais antigos, até chegar na sua entidade, né? Como se falasse assim, não, ele faz parte agora da nossa família espiritual, digamos assim. Entendi, muito legal. A Jurema é muito rica, né, Renan? Mas, Renan, assim, ela tem vários fundamentos aí, principalmente vários segredos, né? Eu acho que é isso que mantém ela mais protegida do que hoje a gente vê a Umbanda, né? A Umbanda, as pessoas... A gente tem curso online, tem desenvolvimento, então as pessoas não tem mais não tem mais um mistério por trás. Já na Jurema, conseguiu se manter o segredo e o mistério bem guardado, né? Até o surgimento da questão da internet mais atual, né? Porque já tem muita coisa que está sendo falada que, na minha opinião, não deveria, né, estar sendo exposta dessa forma que está sendo, né? Então, por um lado, a divulgação é boa, eu fui um dos que contribuí bastante, né, para essa divulgação acontecer, porque do lado de cá não tinha, ninguém sabia o que era, né? E a partir do momento que eu começo a escrever para as revistas e jornais e matérias da internet mesmo, isso começa a se expandir. Aí vem outras pessoas também junto comigo, da época, e começa a divulgar a Jurema. Foi bom por um lado, né? Mas por outro também causou essa exposição dos segredos, né? Não por minha parte, mas de outras pessoas.
e também cada um faz o que quer da vida. Eu estou falando a minha visão, né? Entendo. Mas ainda, eu entendo o que você está falando, mas mesmo assim eu ainda acho que a Jurema se mantém mais fechada, né? Se a gente, que eu não sou de Jurema, eu não tenho tanto acesso a fundamentos da Jurema, porque mesmo que esteja hoje um pouco mais aberto, ainda se mantém mais fechado para quem não é juremeiro. E eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso mantém a tradição para quem faz parte, né? Na minha opinião. É só a minha opinião. Não, tá certo. Oi? Tá certíssimo, concordo. E além disso, você comentou agora que contribuiu bastante para a divulgação da Jurema Sagrada. Eu particularmente sei disso porque te acompanho já há algum tempo, né? Mas você também contribuiu de outra maneira. Não sei se todo mundo sabe, mas existe aqui, além do mestre Renan Catimbozeiro, tem o mestre Renan da Cuíca. O sambista bom. Verdade. E aí, eu queria que você falasse um pouco do samba também. Eu sei que você já tocou com uma galera legal, né? Essa parte do samba, ela bem que se mistura tanto na história do samba e da macumba no geral, quanto com a minha história, né? Porque a gente sabe, todo mundo sabe que a macumba no geral, ela tem a raiz africana, né? No caso da Jurema, a raiz mais forte é a indígena. Mas eu estou dizendo assim, no geral, é a africana, que é a mesma raiz do samba, né? Então você encontra num toque de atabaque o mesmo toque do samba, né? Só que no samba, uma questão mais moderna, digamos assim, né? Mais diferenciada, né? Então, na minha história isso também acontece, porque dentro do samba, assim, a gente escuta muito Zeca Pagodinho, e ele sempre vem com uma música falando de Cosme Damião, aquela coisa, e isso influenciou muito para que eu procurasse mais ainda essa parte da Umbanda, naquela época ainda quando criança, entendeu? A questão da devoção dele com Cosme Damião, com a questão de São Jorge e tudo mais, né? Aí Legal. falando da parte do samba, sou cria da Aruque, que é a escola de samba mais campeã de Brasília, temos 32 títulos, né? Então, que tudo se deu, essa história da musicalidade. Show de bola. Então tá ligado para você a religião e o samba, né? Com certeza, né? A religião na parte sagrada e o samba na parte da diversão, né? Por exemplo, digamos assim, num quilombo, né? Acabou a parte sagrada, eles vão batucar, né? A parte da comida, eles vão batucar e vão beber cachaça, né? É isso. Digamos assim, no tempo, tô botando isso lá no tempo, lá atrás, na raiz, né? Muito bom. Então, Legal. Voltando para a Jurema, e para essa ligação sua com o samba, é legal falar de mestre Zé Pilintra, né? Na Umbanda se vê o mestre Zé Pilintra de várias maneiras. Baiano, Exu, né? Em várias formas. E no Catimbó, na Jurema, é de uma outra forma, né? Eu queria que você falasse do mestre Zé dentro da Jurema. essa questão ela acontece também musicalmente falando, né? Vamos falar dessa parte que acho que é um tema que a sua pergunta foi muito bem elaborada, né? Acho que essa parte é um tema que poucas pessoas falam. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o seu Zé ele tem a característica do malandro, sambista, capoeirista e tal. Só que no Nordeste nós também temos a musicalidade envolvendo o coco, né? E lá no Nordeste também tem capoeira, né? Eu lembro de um livro que tinha lá em casa, que meu cunhado é mestre de capoeira, tinha capoeira em Recife, a história da capoeira em Recife e tal. Então lá também tem batucada, lá também tem madrugada, lá também tem tudo isso, né? E a questão da história de seu Zé Pilintra tem muitas histórias diferentes uma da outra, né? Então, né? Uma certa entidade dessa teria sim ido ao Rio de Janeiro ainda em vida, né? Não sei, não posso falar em qual geração foi isso, e qual, digamos, entre aspas, qual Zé Pilintra foi esse que foi para lá. Mas tem isso também. E o raizeiro lá da raiz do catimbó Zé Pilintra original, do mesmo jeito também sempre gostou dessa musicalidade, das mulheres e tudo que a gente já sabe, né? Então, muda praticamente somente o estado, porque Legal. as características são as mesmas.
Muda o estado e a forma de manifestação, a cultura da É entidade, né? a cultura local, Legal. justamente. E falando das entidades, né, da Jurema, dos espíritos que se manifestam na Jurema Sagrada, a gente tem uma entidade que não tem na Umbanda, né, que não se manifesta na Umbanda, pelo menos até onde eu sei, que é Malunguinho. E eu queria que você também falasse sobre Malunguinho para a gente, uma vez que a maioria dos seguidores que a gente tem aqui no canal são de Umbanda ou de Candomblé, então acredito que não conheçam essa força, né? Então, se você falasse, seria legal. Então, o que que acontece? Na Jurema antiga, na sua formação do catimbó antigo, não existia Exu, né? E Malunguinho era uma entidade, ainda é até hoje, mas que faz o papel do que o Exu faz na Umbanda, de proteger a porta, de proteger a mesa, proteger o barracão, né? Não tinha Exu, né? Além de outros guardiões também que existem na Jurema, né? Parecidos com essa energia de Malunguinho. Então, antigamente era muito comum se ter, todo juremeiro tem em casa, até hoje, né? Malunguinho assentado, né? Malunguinho firmado, né? Digamos assim. Então, deixa eu ver onde é que. Ah, sim, aí na história dele. Malungo quer dizer companheiro, né? Linguagem banto. Então seria o quê? Companheirinho, um companheirinho. E ele chefiou o quilombo do Catucá, né, no Nordeste. E existem relatos que existiram outros malunguinhos também, né, nessa mesma, Testemunhos. isso, nessa mesma região. Então, é importante dizer também que ele vem tanto na energia de mestre de Jurema quanto de caboclo, né, de pena, caboclo flecheiro e tal. E como hoje nós temos Exu, ele também faz essa parte do Exu. Então ele é uma entidade, no popular dizendo, 3 em 1, digamos assim, né? Legal. Quando a gente fala das entidades da Jurema, até onde eu sei, você me corrija se eu estiver errado, por favor. Quando a gente fala de mestre Zé Pilintra, ou de Luziara, ou de Júlia Galega, a gente fala de um espírito, né? Uma pessoa que viveu, e não de uma falange, como existe na Umbanda. Por exemplo, na Umbanda se fala cobra coral. São vários caboclos cobra coral. Na Jurema, Luziara, por exemplo, é um espírito, não existe uma falange. É justamente isso, só que no caso de Zé Pilintra existe essa exceção que eu falei. Vou dar um exemplo básico aqui. No ponto de Zé dos Anjos, ele diz que ele dava o nome de Pelintra, né? Mas meu nome é Zé dos Anjos. Ele fala na cantiga dele. E uma outra entidade também diz, sendo eu José Francisco por apelo do Pelintra, né? Então essa questão do Pelintra é muito complicada, né? Tá. Mais especificamente Zé Pilintra. As demais, casos assim de outras exceções, como Mestre Carlos, por exemplo, que tem mais de um Mestre Carlos, mas são pessoas, igual você está falando, diferentes. Não é uma falange, são pessoas diferentes. Entendeu? Agora sim, Luziara é uma só, e assim por diante, né? É um só. Entendo. Eu Não tem a já falange, pronto, digamos assim, não tem a falange. eu já vi algumas rodas de Jurema, já vi alguns trabalhos de Jurema aqui em São Paulo. É, especificamente nesse trabalho, existiam dois médiums que trabalhavam com o Zé Molequinho, e quando um incorporou o Zé Molequinho, o outro ficou parado lá esperando porque não ia incorporar, uma vez que o Zé Molequinho estava ali incorporado no outro médium. Mas eu te pergunto, sendo a Jurema uma religião hoje tão aberta, né, tão grande, tendo vários terreiros de Jurema, não sei se fala terreiro na Jurema, mas tendo vários terreiros na Jurema, eu já vi pelo menos umas 10 pessoas que têm mestra Luziara. E como é que acontece, de repente, um trabalho numa quinta-feira de um médium lá em Recife e outro médium em São Paulo, e ambos têm a mestra Luziara, né? Como é que fica essa situação, cara? É uma, É, é, um- é uma dúvida que eu tenho faz algum tempo. é uma excelente pergunta, né? Isso aí já foi discutido em alguns grupos de Jurema e tal. Eu tenho minha opinião e outras pessoas têm outra opinião. Para minha concepção, a energia, vamos falar assim para que todos entendam. Na minha concepção, a energia ela se divide, ela pode estar em qualquer lugar, né?
O que acontece, né, nessa questão de não poder ter duas luziadas na mesma gira é puramente ético, ao meu ponto de vista, é puramente ético. Porque, igual você está falando, se eu estou com o Zé Pietro aqui, lá em Natal, quantas pessoas não estão? Em São Paulo, quantas pessoas não estão também? Né? E por que não no mesmo espaço? Por uma questão de ética, né? Uma questão de regra da própria religião, né? Que não pode, não fica legal e tudo mais. Mas a energia se divide. Ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Entendi. Então ela consegue se manifestar em dois médiums ao mesmo tempo, é isso? Com certeza. Meu antigo terreiro era ao lado de um terreiro também. Parede com parede. Aham. Chegou momentos que, na festa de Preto Velho, o pai Joaquim estava manifestado na minha casa e estava manifestado na casa do vizinho. O que separava era um muro. E aí, quem explica? Entendo, entendo. Então, é legal, essa sua explicação me mostra ainda mais a grandeza da Jurema Sagrada e das entidades que atuam nela, né? Não tem limites para essa incorporação e para essa manifestação dos espíritos. Eu Com certeza. queria passar um relato para você. Eu não sei se essa entidade é especificamente da Jurema, João de Légua. Então, a questão dos Legos, eles são da Encantaria. Eles pertencem, a raiz deles é Encantaria do Maranhão. Né? Pega Entendi. ali Belém também e tudo. Algumas pessoas trabalham com Lego dentro da Jurema. Né? Isso é uma grande polêmica. Eu aqui em casa não tenho nenhum Lego ainda. Né? Mas também é muito comum na Umbanda do Ceará, por serem entidades parecidas na forma de trabalhar e tudo. A Umbanda do Ceará, por exemplo, na mesma gira tem muito Lego e muito mestre de Jurema Entendi. manifestado. A Umbanda do Ceará. E é uma gira muito bonita, por sinal, viu? Eu gosto muito de presenciar. Nessa situação que eu tive a honra de presenciar, eu falei com o seu João de Légua, com um médium, né? Conhecido inclusive teu, mas depois a gente fala sobre ele. Falei com ele numa casa aqui em São Paulo e algum tempo depois, numa outra casa, sem ligação nenhuma com essa primeira casa, eu falei com o seu João de Légua e ele falou sobre o mesmo assunto. Então, é muito sensacional, né? A mesma entidade em médios diferentes falou sobre o mesmo assunto que eu tinha conversado Quando anteriormente. acontece isso, é gratificante, realmente. Muito bom. É muito Já legal. aconteceu comigo também. A gente presencia essas coisas e faz a gente cada vez mais acreditar naquilo que a gente faz, naquilo que a gente vive, né, cara? Foi muito legal. O mestre Renan, eu queria, se você me permitir, me aprofundar um pouquinho mais. Eu sei que a Jurema tem os seus reinos e as suas cidades. E se você puder falar sobre isso, a gente vai ficar bem feliz. Se você falar sobre alguma coisa que é mistério, você me fala, eu paro. Essa questão é em grande segredo, mas dá para falar alguma coisa assim. O que Tá. acontece? As cidades, elas são incontáveis. Quando o mestre chega e diz Saravá, 7 cidades da Jurema, ele está saudando um grupo que se formou ali no início do Catimbó Jurema, de 7 cidades. Mas hoje a gente sabe que são muito mais cidades do que 7. Porque cada reino, dentro de cada reino da Jurema, tem as suas cidades. Então, se são vários reinos já, imagine quem dirá cidades. Entendeu? Então é aí onde está o mistério. Muitos hoje em dia Entendi. não trabalham na questão de cidade e reino, assim, profundo. Né? O mestre só vem ali e trabalha, né, do jeito dele, faz o serviço dele, o passe dele, a cura dele, a esquerda dele, e pronto. Tem gente que não tem juremas, raízes, que não trabalham muito a fundo com essa parte dos reinos e cidades. Aí dentro de cada reino vai ter seu rei, as suas princesas e assim por diante. Sou dono de cada cidade tem um mestre que é dono daquela cidade. Se você observar os pontos, você vai encontrar algumas entidades que mencionam a cidade de origem dela, a cidade espiritual dela. No caso de Luziara, aí vou deixar para o pessoal pesquisar também. Vai lá na ponte de Luziara, pesquisa o que ela fala e vai saber qual é a cidade de origem dela, né? Entendi. Então são as cidades e os reinos, né? São cidades, são os reinos e as cidades dentro de cada reino.
Entendi, legal. Show de bola. E o cachimbo, que é tão característico da Jurema Sagrada, né? Se você puder falar um pouquinho do cachimbo pra gente, é legal. O cachimbo é a herança indígena, né? O cachimbo é o principal elemento do catimbó Jurema. É através da fumaça em que nós, os adeptos, fazemos nossos serviços, enviamos nossos pensamentos, nossa energia, né? E as entidades também fazem tudo através do cachimbo. Então, o cachimbo e o maracá são os dois elementos principais do catimbó Jurema. O catimbó, a palavra catimbó, existem vários estudos que falam sobre a palavra, né? Uma delas seria um cachimbo pequeno. Um cachimbo pequeno é uma dos significados da palavra catimbó. Entendi. E tem diferença, né? Tem as magias, né? Assoprar fumaça para a direita, para a esquerda. E esse cachimbo ele é preparado. Então, o cachimbo de esquerda, o cachimbo para fumaças esquerda, que é uma fumaça para tirar uma negatividade, para combater uma fumaça contrária de outra pessoa, uma demanda, né? Digamos assim, para combater um inimigo e assim por diante. Ele é preparado de uma forma e é usado de uma forma. E o fumo que vai dentro também é diferente do cachimbo da direita. Né? E aí, esses são os dois principais, embora tenha fumaças para o amor, fumaças para outras, para a saúde e assim por diante. Legal. A incorporação da Jurema, ela é diferente da Umbanda? A forma de consciência, semiconsciência ou inconsciência do médium? No meu caso, senti diferença, a incorporação se torna mais forte, mas nada que seja uma grande diferença, né? Aquela ilusão, não, eu vou me iniciar porque a minha incorporação eu vou dormir e quando eu acordar eu não vi nada, tudo isso aí é uma ilusão, né? Na verdade. Senão as entidades não precisariam da gente, elas mesmo se materializavam e vinham pessoalmente trabalhar, né? Então só precisa do nosso corpo, né? Claro que se a gente pisar num prego incorporado, pode não sentir ele na hora, de repente, mas depois o machucado vai estar lá. Isso aí eu não concordo com esse tipo de ilusão, não, na incorporação. Eu sei que muitos vão dizer o contrário, mas cada um tem sua concepção, e eu estou aqui para falar a minha concepção. Legal. A gente está chegando aí perto do nosso encerramento. Eu queria, para encerrar, perguntar se na Jurema Sagrada nós temos oráculo, búzios, ossos, tarô, que a gente outro dia estava debatendo sobre isso, então agora eu quero aqui perante o pessoal falar sobre isso aí. Então, a forma oracular da Jurema, ela acontece desde uma fumaça da intuição que você possa ter, todo o próprio mestre incorporado ou caboclo incorporado, né? Como também oráculos mesmo de jogar. Então, há ramas que não gostam, que não, como é que fala, não aceitam esses oráculos, mas na nossa Jurema do Rio Grande do Norte, graças a Deus, nós somos ricos nessa questão, né? Então tem jogo só de dados, jogos de dados, eu conheço uns 3, 4 diferentes, né? Porque a dadomancia, ela vem dos ossos. Então os antigos consultavam ossos, né? O dado, ele vem do osso. Então, posteriormente, cria-se um jogo de dado, e aí vai indo. Cartas, os juremeiros antigos jogavam cartas, né? Porque na Jurema também tem cigano, na Jurema Sagrada tem cigano. Então a parte oracular vem muito também daí, né? Uma entidade, ela pode ter seu oráculo particular também, que são cartas, dados, no caso cigano, moedas. O povo diz, a entidade não precisa porque ela já está ali, não quero saber. Se ela quiser jogar pedra na lua para adivinhar uma coisa, aqui na minha casa ela vai jogar pedra na lua e vai adivinhar. Eu sou uma pessoa que gosto muito de oráculos, então eu defendo essa parte dentro da Jurema. Show de bola. Olha, existem relatos de antigos juremeiros que jogavam, sabe o quê? Palito de fósforo. E só de palito de fósforo eu conheço dois tipos diferentes de jogos de palito de fósforo.
Não que eu domine a técnica, eu sei que ela existe, entendeu? Só de palito de fósforo. Fora o copo d'água, que é a vidência, né? Sim. Que na Umbanda é muito famoso o copo de vidência, que na encantaria é chamado de mira. Então no catimbó também pode ser usado o ponto de vidência, o copo de vidência. Né? Tem gente que vê na fumaça, eu não consigo ver na fumaça. Assim, no que a fumaça forma, eu não consigo ver na fumaça. Mas tem gente que vê na fumaça. Legal. Então tem diversos oráculos aí. Dos sonhos também é uma forma de oráculo, né? Os sonhos. Eu vejo, se você me permitir, eu vejo muito o Paulo de Alcântara falando sobre sonhos. Não sei se você conhece Paulo de Alcântara, o Paulinho, do antigo Paulinho do Diabo. Conheço. Pois é, ele fala sobre essa parte dos sonhos, né? Não entendi. Ele prega muito essa parte dos sonhos e também da evidência no copo d'água, se eu não me engano, ele já falou sobre isso também. Legal. Meu amigo, para a gente encerrar, eu vou fazer a pergunta que faz algum tempo que eu me questiono sobre isso e eu já vi bastante discussão. Quero saber a sua opinião, porque a sua opinião é muito importante para mim. A Jurema Sagrada é cristã ou não é cristã? É uma outra coisa que eu defendo muito. Algumas pessoas estão querendo abominar Jesus Cristo da Jurema Sagrada. Uma coisa que culturalmente falando não existe como. Não tem como você chegar e cantar uma das cantigas mais conhecidas dentro de Jurema, mais importante. A Jurema é minha madrinha, Jesus é meu protetor. Como é que você vai cantar? A Jurema é minha madrinha, Tupã é meu protetor. Se o ponto original não é esse. Como é que você vai cantar? Bate asas e canta o galo, dizendo, ô Cristo nasceu. Vai cantar bate asas, canta o galo, dizendo Tupã nasceu? Não existe possibilidade. As pessoas confundem o catimbó Jurema com a pagelança de aldeia. Né? Até muitas aldeias também aderiram à questão de Jesus Cristo. Né? Mas vamos falar de uma pagelança mais antiga. Então, assim, cada um tem o seu Deus ali, Rei Tupã, Yanderu, Rei Monã, Deus Monã, né, no caso, e assim por diante. Mas só que o catimbó Jurema, ele já é essa mistura do catolicismo popular, bruxaria europeia, né? E mais tarde a magia do africano, porque tem sim influência do negro no catimbó Jurema. Está aí a prova do Rei Maluminho, né? Que é uma entidade que não pode faltar dentro da Jurema e é um negro, de origem banto. Então essa questão dos antigos juremeiros, muitos iam a igrejas, mas quando chega, grande parte salva algum santo, né? E a primeira coisa que o mestre chega e fala, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e assim vai. Então essa coisa de querer tirar Jesus Cristo da Jurema, eu não aceito. Né? Embora seja, a parte que eu defendo seja o catolicismo popular. Catolicismo Então, popular. aquele catolicismo ortodoxo, né? Exatamente. Legal. Meu amigo, eu te agradeço muito a participação. Espero que você tenha gostado, que o pessoal aí tenha acompanhado. A gente tem tempo limitado para fazer live aqui no Instagram, né? Mas foi bastante legal. Espero que você volte numa outra oportunidade aí, porque, pô, com certeza, cara, você é referência dentro da Jurema Sagrada aí e é muito importante a gente trazer essa cultura para a galera, porque é muito bonito o trabalho da Jurema e a forma com que se mantém tradicional, né? A forma com que ela se mantém conectada com a sua ancestralidade, com a sua essência. E você é um cara legal para trazer isso para a gente. Te agradeço, viu? Eu também só tenho a agradecer, né? Muita gratidão, muito feliz. Queria elogiar porque as perguntas foram muito bem elaboradas, foram perguntas diferentes, E o pessoal que está assistindo também, muito obrigado. Eu vi aí filhos, netos e algumas pessoas do seu próprio público também dando uma força, dando um paravá aí para todos, viu, pessoal? A Jurema Sagrada abençoe a casa de vocês, a família de vocês e todos nós. Legal.
Muito obrigado, espero que você volte em breve. Quem está assistindo aí, uma boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. E semana que vem tem mais aí. E logo, logo eu tenho certeza que o Mestre Renan volta. Tá certo, valeu, meu querido. Beleza? Fica com Deus, meu irmão. Salve a Jurema Sagrada, velho. Axé. Axé. Muito boa noite, pessoal.